Olá, aqui é a Mariana Cantoni, engenheira agrônoma aqui do Verde Ensina, e hoje a gente vai começar a terceira aula de uma série de aulas sobre conservação do solo. Então, eu já expliquei para vocês que sem conservação não tem produção, seja você produtor em escala doméstica ou comercial. Não importa, se você está aí na sua propriedade, seja ela o quintal da sua casa, uma chácara, um sítio, uma fazenda, se você não pratica a conservação do solo, o seu solo aos poucos ele vai empobrecendo, ele vai se degradando e você vai perdendo a capacidade produtiva dele. Então é muito importante que, se você quiser fazer uma produção com quantidade suficiente e qualidade, você precisa sim fazer a conservação. E nessa série de aulas aqui eu estou explicando para vocês como que é feita essa conservação, tá? Então, para produzir precisa conservar. E na primeira aula, vou fazer uma revisãozinha aqui, a gente viu o quê? Qual que é a importância do solo, né? O que ele é importante na nossa vida. A gente também viu a importância econômica da conservação do solo. Se você conservar a sua área, ela vai valer muito mais que uma área degradada. E a gente também viu essa importância econômica no nosso país todo. A gente viu que sem desmatar, sem necessidade de desmatar novas áreas, é possível a gente aumentar e muito a nossa produtividade aplicando práticas conservacionistas em áreas que já são agrícolas, que já são desmatadas, mas que a produtividade é muito baixa porque estão degradadas, tá? A gente também conheceu o perfil de solo, né? Eu mostrei para vocês vários perfis de solo, onde são lugares escavados em profundidade, para vocês conhecerem, e mostrei, né, enfatizei qual que, dentro daquele perfil, qual que é a camadinha, o lugar mais importante para a fertilidade do solo, para que as reações químicas aconteçam, ou seja, a partinha mais importante que a gente tem que mais preservar, tá? E na segunda aula a gente já viu o quê? Como é um solo 100% conservado, a gente viu o que é a degradação, quais são os tipos de degradação, né? Qual que é a degradação? Que existe a degradação química, física, biológica, e aí a gente começou a entrar na degradação física do tipo erosão. A gente viu que a erosão tem vários tipos de erosão, tem a inicial, né? Tem a intermediária e tem aquela que já está mais avançada, que a gente chama de vossoroca. Além de ver quais são os tipos, né, que é para vocês conseguirem identificar aí na propriedade de vocês se tem erosão e qual que é o nível de erosão que está tendo aí, a gente viu também como que essa erosão é formada, quais são os agentes que formam ela. Que a gente viu que a erosão é o que? É um solo solto, desagregado, que é carregado para outro lugar. Então a gente viu aí algumas coisas que desagregam e soltam esse solo, e também a gente viu quem são esses agentes que carregam para outro lugar, tá? E na aula de hoje a gente vai conhecer quais são os fatores que aceleram essa erosão. Então vamos conhecer isso para ver se a sua área aí é uma área muito mais suscetível a essa erosão do que outras. E se for mais suscetível, é uma área que você tem que prestar mais cuidados, você tem que fazer mais as práticas conservacionistas, porque a sua área está mais passível de degradação. Tá bom? Então vamos lá. Então, gente, quando o nosso solo está lá exposto, solto, desagregado, as chuvas torrenciais, que são aquelas chuvas bem fortes mesmo, sabe? Nossa, elas carregam muito solo e vocês vão ver o tanto de perda que tem. Então, por exemplo, aqui nessa tabela, ó. Então tem aqui, ó, duração da chuva, 30 minutos, ó. Numa chuva de 30 minutos, choveu 60 milímetros. O que é 60 milímetros por hora? 60 litros de água em 1 metro quadrado em 1 hora. Isso aqui são dados de experimentos, tá? De um professor meu também lá de Viçosa. Então, se a chuva tiver 30 minutos e se chover uma intensidade de 60 milímetros e seu solo estiver lá exposto, você pode ter uma perda de solo de 6 toneladas a cada 10 mil metros quadrados, né, que é 1 hectare. E além de perder a terra, nem toda a água que chove ela infiltra no solo. Ela também vai ter o escoamento superficial. A gente quer que a água infiltre no solo ao máximo possível, porque é essa água que vai alimentar, encher, né, as águas subsuperficiais que são utilizadas na nossa vida, né, para abastecimento próprio, né?
Então, quando a gente tem chuvas torrenciais, nem sempre dá tempo de infiltrar essa água, então acaba tendo maiores perdas. E o tipo de solo também, né? Se esse solo está degradado, tudo vai influenciar nas perdas também, vão aumentando as perdas também. Então, olha, nesse tipo de chuva, né? A perda aí foi de 54%. Agora, se a chuva foi de 15 milímetros, olha o poder dessa chuva, 15 minutos, e choveu 120 milímetros por hora, a perda vai ser de 15 toneladas. Então, gente, ó, de 6 já vai para 15 toneladas de solo. Então, é muito solo que vai embora. E a perda de água também aumenta consequentemente, tá? Então, as chuvas torrenciais são muito perigosas mesmo. Por isso que a gente fala que você tem que sempre olhar direitinho quando você vai fazer o preparo do seu solo, que você vai expor ele. Se você faz um preparo de solo convencional, você vai expor ele a uma situação muito arriscada. E se você perder o tanto disso daí de solo, provavelmente a fertilidade do seu solo vai ser muito afetada. Outra coisa, algumas regiões, as chuvas se concentram em um período, né? Então, por exemplo, você pega região norte, região nordeste, né? Então você tem uma época que tem muita chuva e outra época que não tem chuva nenhuma. Então isso daí também acelera a erosão, tá? Porque quando vem de uma vez e depois o resto fica tudo seco. Agora as chuvas bem distribuídas, né? Tá sempre chovendo, né? A chuva não vem tão forte. Então isso é melhor para conservação do solo. Mas atualmente, com essas mudanças climáticas, a distribuição de chuva está ficando cada vez mais menos distribuída, né? Está se concentrando mais em algumas épocas, em quase todos os lugares, tá? Isso vem mudando também. Outra coisa é a topografia, né? Vocês lembram que eu mostrei lá a foto do menino descendo de skate lá na rampa? Então, quanto mais longa for essa rampa, maior também a chance de perda, porque ela vai ganhando velocidade, né? Você vai indo lá, você vai ganhando velocidade, conforme você vai rolando ele para baixo. Então, se for uma rampa de até 25 metros, você vai perder 13 toneladas. Se for uma rampa já com 50, né, com o dobro, você já vai perder quase 20 toneladas. E uma rampa de 100 metros, você já vai perder aí 32 toneladas de solo. Isso daí vai aumentando, né? Mas em contrapartida, quanto maior a rampa, menos água você vai perdendo. Por quê? Ela já vai tendo mais espaço, né, mais área para poder infiltrar. Só que também, em compensação, o que não infiltra pega mais velocidade. Então, quanto maior a velocidade, mais força de arraste. Então, se você tem aí uma topografia que seja um morro, né, alguma coisa, e tem uma rampa aí de 25, 50, 100 metros, então é a área que acelera muito a erosão, que você precisa tomar mais cuidado, tá? Agora, o tipo de solo. Então, quando a gente tem o solo, ele tem solo de várias texturas. Então, eu costumo separar, assim, bem a grosso modo, um solo de textura mais arenosa, um solo de textura média e um solo de textura mais argilosa. Então, o solo arenoso é aquela coisa que parece mais solta, né, com a praia, assim, né, areia pura. E o argiloso, geralmente, é aquele bem barrento, bem grudento, assim. Então, se a textura do seu solo aí for mais arenoso, né, a textura mais arenosa, ele vai perder mais terra com mais facilidade, tá? Então, olha, comparado aí com o argiloso, né? Então, se ele for arenoso, ele vai perder 20. Se ele for argiloso, ele vai perder 16, já perde menos, tá? E em compensação, né, a perda de água também é diferente. Então, o solo arenoso, ele vai ter uma melhor drenagem, né? Você vê que quando você está na praia, que vem aquela onda, quanto de água que vem, ali a praia não fica cheia de água, né? Não inunda, porque a areia tem uma boa drenagem. Então, rapidinho ela já desce e vai, daí fica seca a areia, né? Agora, o argiloso não. Ele tem uma menor drenagem, então, como ele não infiltra muito, então a chance de perder é maior. Então,
a porcentagem de água perdida é maior. Então, se o seu solo é mais arenoso, ele é mais suscetível à erosão comparado com um solo argiloso, tá? E isso se dá porque um solo mais argiloso, ele vai ter uma estrutura de solo, né, que ele cria mais agregados. E esses agregados, eles tomam forma, tá? Então, olha, aqui a gente tem aqui um exemplo de formas de agregado, tá? Então, são estruturas. Então, se você olhar aqui nessa primeira fotinha aqui, ó, então é um solo que tem estruturas muito pequenas, tá? A gente mede isso daí é importante na hora de classificar o solo. Então, é um solo que vai estar muito mais suscetível a ser carregado, né, do que um solo, por exemplo, olha, como esse daqui, né, ó, como esse daqui, que tem uma estrutura maior. Então, qual que é a chance desse daqui maior ser carregado? É menor, né? Porque tem que precisar mais força para carregar o maior. Agora, o fininho não, o fininho é fácil levar. Bater um vento ali, ó, já era, né? Agora o vento para erguer um outro desse maior é mais difícil. Então, o tipo de solo vai dar um tipo de estrutura, né? Com forma, tamanho diferente. Então, dependendo aí da estrutura do seu solo, também vai acelerar ou não a erosão. Outra coisa muito importante é a porosidade do solo. Eu falei para vocês que um solo mais arenoso infiltra mais, né? Um solo argiloso infiltra menos. E isso por quê? Porque cada solo tem uma porosidade. Então aqui, ó, vocês já viram aqui as estruturas do solo, não viram as estruturas? Aqui nesse desenho, ó, a gente está vendo ali as estruturas e que elas vão se arranjando ali, né, formando esse arranjo do solo. E entre as estruturas, né, entre esses agregados, ó, vão formando os buraquinhos, que a gente chama de macroporos, que é onde vai ficar o ar, né, que é onde vai ajudar para drenar a água. E tem os microporos, ou seja, dentro dessas agregados aqui, dessas estruturas, né, também tem vazios, só que são vazios, né, muito, muito pequenininhos, ó. Esses aqui, ó. Então, são vazios muito pequenininhos. E quanto menor o vazio, né, aí ele vai ter uma capacidade de segurar a água. Né? Então, se você pega a bucha de lavar louça, ela não tem um monte de furinho bem pequenininho, por isso que ela fica cheia d'água. Se os furos fossem maiores, né, então não teria o mesmo efeito. Então, só consegue segurar a água os poros bem pequenininhos. E são esses poros pequenininhos que ficam dentro dessas estruturas aí. E os poros maiores ficam entre esses agregados aí. Então, se o seu solo tem boa porosidade, né, tem mais macroporo, ele vai ter uma infiltração melhor, né, o que vai ajudar na hora de conservar ele. Agora, se não infiltra bem, se tem uma porosidade ruim, ele vai ter mais chance de ser erodido. Olha, vamos ver aqui esse mesmo professor meu que fez esse trabalho aí. Então, a gente tem a porosidade da mata virgem, né? Ele viu a porosidade em duas situações diferentes. Mata virgem e um solo cultivado por 50 anos. Esse é um experimento lá dos Estados Unidos, tá? Então, eles pegaram a profundidade lá de 0 a 15, que eu falei para vocês, que é o suprassumo lá, né? O 0 a 15. Eles viram que a mata virgem tem 5,6% de matéria orgânica, tá? E depois eu vou explicar para vocês mais sobre a influência da matéria orgânica na conservação do solo. Um solo cultivado por 50 anos, a quantidade de matéria orgânica já é menor, ó, 2,9. E como que isso vai influenciar na porosidade do solo? A mata virgem, olha, ela vai ter um total de porosidade do solo de 58,3, sendo que desses 58, 32 vai ser de poros grandes, né, os macroporos, e somente 25 de microporo.
Então, é um solo de mata virgem, totalmente conservado, equilibrado, ele vai ter essa proporção aí. Então, ele vai ter macro e micro, ele tem um pouco mais de micro, um pouco mais de macro, tá? E um pouco menos de micro. Então, ele vai ter uma boa porosidade, ele vai ter uma boa drenagem. Agora, quando a gente cultiva esse solo, que a gente faz intervenções, preparo de solo, a gente já começa a ver que diminuiu já a quantidade de matéria orgânica, né? Porque esses cultivos sucessivos, quando não são bem feitos, diminuem. E a porosidade, tá? É uma porosidade de 50,2, até que próxima, né, à mata virgem, só que a proporção de macro e microporo já muda bastante. Então a gente começa a ver que esse mesmo solo, né, é o mesmo solo em mata virgem e o mesmo solo cultivado. Quando começou a ser cultivado e foi cultivado por 50 anos, a quantidade de microporos já diminuiu de 32 para 16. Então, a quantidade de macroporo já diminuiu para 16. Então, foi perdendo aqueles espaços grandes, né, entre as estruturas. E foi aumentando a quantidade de poros pequenos, tá vendo? Ó, era 25, foi para 34. Então, mostrando o quê? Que o preparo, né, o cultivo, ele altera a quantidade, altera essa proporção essa proporção de macro e microporo, tá? Apesar de o total não ser tão diferente. Então, isso vai acontecer o quê? A infiltração, a drenagem vai ser bem diminuída. E quanto mais tempo demora para drenar, né, mais água vai escoando superficialmente. Então, maior a chance de erosão. E outro fator que também acelera, né, é o fator densidade do solo. Além disso, né, pode acontecer a compactação do solo. A compactação do solo é outro tipo de degradação física, tá? A erosão é uma degradação física e a compactação também é um tipo de degradação física. Porém, a compactação, quando ela acontece, ela vai acelerar o processo de erosão. Por quê? Olha essa foto que linda, né? Linda para quem não é linda para quem não é o dono dessa terra, né? Então aqui, gente, vocês estão vendo que tem uma raiz aqui, ó. Essa raiz, ela deveria estar vindo o quê? De cima para baixo. Mas ela está andando, ó, de lado. Por quê? Porque provavelmente, né, essa parte aqui de baixo é uma área muito compactada, muito densa, e a raiz não está conseguindo infiltrar, não está conseguindo penetrar, então ela começa a andar de lado. Não sei se vocês já viram um mamoeiro que tem na minha casa aqui. É um mamoeiro que ele está torto, assim, né? Uma que tem um vento que vai batendo, que vai empurrando ele para cá, né? Mas é uma parte do meu solo ali que é muito compactada, muito mesmo. Então a raiz, ela começa a andar de lado. Então ele começa a perder aquela estabilidade que ele poderia ter, né? Então facilita mais ainda o tombamento. Então quando acontece isso, né, a água ela vai infiltrando. A hora que chega na camada compactada, ela não desce também, nem a raiz desce, nem a água desce, nem o ar entra, não entra nada ali, é uma laje. A hora que ela começa a acumular ali, não infiltra mais, porque ela já está saturada, então começa a ter escoamento superficial, e além disso, ela pode ter deslizamentos laterais, causando aquela vossoroca que eu te mostrei. Então começa a terra toda começa a andar, a movimentar. Então aí acontecem as vossorocas, deslizamentos de terra, deslizamento de barranco, porque vem uma grande massa de uma vez só. Então a compactação também ajuda muito. E a compactação acontece por quê? Acontece porque um solo que estava com muita umidade, aconteceu pisoteio de animal, passa máquina, passa, né, tudo, mexe, então vai aumentando também a erosão. Outra coisa que aumenta também, acelera a erosão, é o tipo de cultura, né, como que você vai trabalhar em cima. Por exemplo, as olerícolas, né, que são as hortaliças, elas são uma cultura que acelera a erosão, pode acelerar a erosão do solo, porque é muito intensivo. Então você faz o preparo do solo muitas vezes ao ano. Uma cultura convencional, né, grão, seja ele feijão, milho, soja, essas coisas assim, você prepara o seu solo, vamos supor que você vai produzir
fazer 2 produções, 2 safras por ano, até no máximo 3 safras por ano você consegue fazer em algumas áreas aí irrigadas. Então você vai fazer 3 preparos de solo no máximo por ano. Agora, em hortas, né, em olerícolas, a gente faz quantos preparos? O ciclo de uma alface aí é 35, 40, então a cada 45, 50 dias você está mexendo nessa terra. Então o preparo é muito intenso, então está sempre suscetível a erosão, a ser carregado, porque o solo vai estar exposto. Outra coisa também é como essa foto aqui desse pasto aqui no meio, aqui embaixo, né? Esse pasto, tá vendo que está totalmente degradado, você começa a ver já os pedaços do solo, né? A pastagem aí está queimada, está feia. Isso acontece também, muito comum pastagem degradada. Quando você vai andando nessas estradas, assim, você vai vendo aqueles pastos cheios de cupinzeiro, né? O cupinzeiro já demonstra que é uma acidez do solo. Começa a ver o mato tudo feio, aquele pasto tudo feio, boi magro, tudo um horror. Por quê? Uma que eles não fazem manejo ideal de pastagem, tem a superlotação. Então, numa área que caberia 2 animais por hectare, um animal por hectare, eles colocam muito mais do que consegue suportar, né? Além do que a pastagem, eles não costumam fazer adubações, a não ser quem realmente faça um manejo de pastagem, uma coisa bem certa, né? Mas as pastagens aqui no Brasil são degradadas por isso, que eles não fazem, não compensa fazer a adubação. Então, para poder com que eles possam fazer adubação, então agora eles estão cada vez mais incentivando a integração lavoura-pecuária, que é para poder mostrar que economicamente é viável adubar e aí reformar essas pastagens. Eu vou mostrar bem nas próximas aulas de práticas conservacionistas, vou mostrar direitinho essas integrações, como elas são viáveis economicamente, tá? E outra coisa é alguns tipos de cultura, igual essa da direita aí, que é o abacaxi, tá vendo? Então, algumas culturas depois ele vai crescendo ali, né? Depois ele vai crescer, ele vai ocupar o solo, mas até que não ocupa o solo, fica muito exposto o solo. Então, são algumas culturas que deixam o solo mais suscetível à erosão, porque fica mais exposto, tá? Então, esses foram alguns exemplos, tá? Tem muitos outros aí. E eu falei para vocês, né, que o tipo de preparo de solo também acelera. Mostrei para vocês o trator ali com arado, né, passando o arado de disco, tem arado de Iveca, todos eles causam essa desagregação do solo. E o objetivo deles é causar a desagregação do solo, tá bom? Mas hoje em dia existem outras técnicas, eu vou mostrar. E é uma técnica que acelera, né? E nunca colocar fogo nos restos culturais. Então, ainda tem gente que coloca, tipo assim, passou o arado, junta tudo, põe fogo, podou não sei o que, junta tudo, põe fogo. O fogo, gente, ele mata mesmo os micro-organismos, tá? Então, antigamente, fazia o cultivo assim, né? Colocava o fogo, né? Aí a cinza adubava a terra e tal, né? Então, no primeiro ciclo, né, essa cinza vai ser útil, ela vai ser um adubo, pode ser que você tenha boa produtividade, mas a longo prazo isso não se sustenta numa área comum. Mas os índios fazem isso, mas os índios, eles mudam as áreas. Tá? Não é a mesma área sempre. Outra, hoje em dia mudou bastante também essa questão aí, tá bom? Então, não pode colocar fogo, porque isso daí a longo prazo é muito ruim, e esses são os fatores aí que aceleram, né? Então, gente, a próxima aula, né, o que a gente viu hoje? Não, vamos revisar tudo que vocês viram hoje, que senão parece que vocês esquecem tudo, ó. Dependendo do cultivo, dependendo do tipo de solo, dependendo da topografia, dependendo do comprimento de rampa, então tem vários fatores, a porosidade, infiltração de água, tá? Chuva, se a chuva é torrencial, né? Se a sua área aí tem chuvas sazonais, ou então bem distribuídas, né? Ou então é tudo numa época só. Então, se você está com o seu solo degradado,
se você está numa situação aí que acelera de topografia, de solo, né, de chuva. Então, na próxima aula você vai aprender quais são as práticas que a gente pode fazer para diminuir esse grau de degradação, as práticas para a gente conservar ao máximo e ir melhorando cada vez mais a fertilidade, o microbioma, tá bom? E a parte física do solo. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!